sou Marina Fraga, eu sou artista, antes de tudo, sou também pesquisadora, sou professora da UFRJ, lá da Escola de Belas Artes, dou aula no PPGAP também, que é pós-graduação em artes visuais. Tenho uma pesquisa que articula bastante tanto o meu processo artístico, experimental, com questões teóricas que envolvem diversos campos da ciência, né, uma pesquisa bastante interdisciplinar, mas sempre guiada pelo ponto de vista do olhar da arte, né, do processo de produção poética. Né? Então, eu resolvi trazer aqui para hoje uma fala mais guiada pelo meu processo artístico, que eu acho que complementa, talvez, com os outros professores, né? E ter que ser um recorte, né? Porque a gente tem pouco tempo. A proposta dessa mesa, e eu estou aqui com o meu guia, tá? Se eu ler, vocês não reparam. Então, assim, a proposta dessa mesa, ela chegou para mim de forma bastante instigante. Enquanto eu vou me apresentando, eu vou deixar tocando aqui um outro vídeo. Que muitos que me conhecem já viram, então, perdão para quem estiver repetindo. Eu acho que a Bárbara me mandou assim, as reflexões que me deixaram quase sem dormir, assim, pensando como que vai ser essa luta desses nossos tempos de hoje, né? E aí eu vou trazer, assim, para começar, em 2014, quando eu estava no doutorado já, vou contar tudo desde o início, né? Mas como eu estava no doutorado pensando e já pesquisando os combustíveis fósseis, que foi o foco da minha tese de doutorado, né? Carvão, mineral, petróleo, e aí a partir daí pensando as relações que a arte pode tecer com a ideia de antropoceno, mudanças climáticas, né? E esse agenciamento humano na natureza, né? Geofísico, né? De transformação geofísica no planeta, né? E aí essas temáticas elas ainda não estavam tão presentes no campo das artes no Brasil, hoje elas já estão bastante presentes, ainda bem. E eu vinha de uma pesquisa que propunha interações entre as artes e as ciências, a partir da revista Carbono, e também pensando o carbono como esse elemento químico que materializava tantas questões interessantes para mim, desde a formação do metabolismo vivo até o ciclo do carbono e esse agenciamento humano, como que a gente interferia, né, nesses ciclos naturais. E isso me levou a pensar sobre esse dualismo entre natureza e sociedade, que vários autores discutiam a partir dessa proposta de época geológica chamada antropoceno, né? Mas eu vinha de um caminho de pesquisar o carbono enquanto material, né? E quando eu chego nessa pesquisa dos combustíveis fósseis, eu comecei a ter que levar em consideração toda uma dimensão geopolítica com a qual eu não era exatamente o propósito, né, da minha pesquisa, mas que teve que se tornar assim. Então, já de início eu comecei a me perguntar o que pode a arte, né, diante dessas questões, né? Qual que o papel do artista no meio de tudo isso, né? Não me interessava criar trabalhos que se resumissem a uma denúncia. Por mais que alguns trabalhos meus sejam mais diretos, mas o meu desejo sempre foi manter acesa essa potência da arte, com uma potência de imagem e de experiência, né, de modo a gerar mais perguntas, acessar essa fonte de ambiguidade, de mistério que mantém, né, a arte viva como produção de imaginário, provocação de imaginário, né, provocação na subjetividade, né, do público. Então, esse trabalho chama 63 perfurações. Ele é meio escurinho, a gente está com a sala meio clara, gente. Então, às vezes ele fica meio escuro, ele é luz natural, então ele varia um pouco assim a iluminação. Ele inaugurou assim na minha pesquisa, na verdade ele é
fruto de um bom tempo em que eu fiquei me perguntando como trazer, então, a questão do petróleo para uma proposta artística, né? E ele inaugura, então, uma consciência sobre esse modo de articulação que vai aparecer em diversos outros trabalhos que eu produzi e em textos também, que é essa analogia corpo-terra, né? E ele já levantava assim esse colapso de escalas entre o humano e a natureza, né? Uma performance para vídeo, sou eu aqui, em que eu marquei o mapa mundi com luz do sol nas minhas costas, né? Então fiquei 3 dias pegando sol de verão no Rio de Janeiro e marquei esse mapa com radiação solar, e o vídeo ele acompanha essa sessão de acupuntura em que as agulhas são colocadas nos principais locais de reserva de petróleo ao redor do mundo, né? Ele, essa ideia ela surge a partir de uma, vamos dizer, uma intimidade do processo de pesquisa com a vida, né? Então eu estava num tratamento semanal de acupuntura, ao mesmo tempo em que eu estava pesquisando sobre petróleo, e num certo momento a conexão foi feita, assim, na maca, né? E eu me dei conta que eu estava pesquisando sobre brocas e perfurações, e eu estava sendo perfurada toda hora. E eu acho que ele vem também com essa proposta exatamente de provocar essa ambiguidade da associação, né? Porque ambas essas perfurações, elas colocam energias em fluxo, né? Uma energia imaterial que pressupõe também um sistema de crenças oriental, né? Da acupuntura, dos meridianos, e a outra energia física do petróleo, né? Reserva de energia geológica do planeta. Mas um procedimento ele busca um equilíbrio energético e o outro ele causa um desequilíbrio energético. Então, não é uma analogia direta, é uma analogia que tem alguns pontos cegos, né? E eu achei isso interessante também, de manter, né, essa questão no trabalho. Então, o vídeo é assim, eu vou passar um pouco para frente, ele não tem som mesmo, ele fica nesse mudo. E aí a acupunturista foi fazendo esse procedimento seguindo um mapa que eu tinha criado, né? E a partir daí eu fui pensando em outros trabalhos em que essa questão da escala, desse colapso de escalas, que é um termo que vem para mim a partir da pesquisa, do livro da Débora Danotti e do Dogviro de Castro, eles mencionam o colapso de escalas em um certo momento no Há Mundo por Vir, que eu acho que é uma expressão que reflete bastante o modo como eu trabalho, assim, né, na prática. E aí, num certo momento, eu quis fazer uma escultura, que seria uma grande agulha de acupuntura, para fincar na terra, e resolvi, então, calcular como que deveria ser essa obra, né? E aí eu resolvi comparar a pele e a crosta e o tempo de vida humano e o tempo de vida no planeta. E eu fiz essa conta, regra de 3, bem simples, para ter as medidas da escultura, para fazer um projeto, e o resultado foi que a profundidade da agulha teria que ter 45 quilômetros, o diâmetro da agulha seriam 3 quilômetros e 750 metros, e o tempo de duração, que é 20 minutos no nosso corpo, seria 5.092 anos no corpo do planeta. E aí, diante disso, eu fiquei assim, totalmente abismada exatamente com essa diferença de dimensões absurda, né? E desisti de fazer a escultura. E aí o trabalho virou esse cálculos para a acupuntura planetária, que é mesmo um trabalho conceitual, né? De proposição de imaginar uma escultura mental, então só com esses números, né? E um outro trabalho que traz também esse colapso é essa escultura, que é o tempo fóssil, que é uma ampulheta de betume, que durante a pesquisa sobre o petróleo, o asfalto, né, eu descobri que um dos experimentos mais longos da história da ciência buscava saber se o betume, que é outro nome para asfalto, era um sólido ou um líquido.
e colocaram um betume bruto num funil em 2 universidades diferentes e aquilo ficou cerca de 70 anos no funil. E eles não conseguiam terminar o experimento porque a gota demorava entre 7 e 13 anos para se formar e caía em frações de segundo, né? Então eles nunca conseguiam, a ciência nunca conseguia realmente terminar porque ninguém estava testemunha na hora em que a gota. Só depois, com as tecnologias digitais, eles resgataram esse funil lá no alto da estante e botaram uma câmera digital registrando e aí finalizaram esse experimento. Então eu fiz essa escultura que ela não é o asfalto bruto, né? É um asfalto desses comerciais, mas ainda assim é muito denso. O asfalto bruto ele é, eu até anotei aqui, 20 bilhões de vezes mais viscoso que a água. Assim. E esse, ele é um betume desses que a gente compra para impermeabilizar a laje, mas ainda assim ele demorava horas para formar a gota. Então, durante a exposição, a sensação é que o trabalho estava parado, né, do público. Só que ele estava pingando no intervalo de horas. Né? Então, eu acho que ele trazia essa materialização desse encontro entre tempos e também me fez pensar como que a gente usa esses materiais que são de outra escala, né, que é uma escala geológica, com a maior naturalidade, né, industrialmente, em massa, e são materiais que a gente não consegue prever e controlar o efeito, né, a longo prazo, porque transcendem a nossa escala completamente. Então, alguns trabalhos eles colocam assim essa energia em fluxo, ele tem essa vontade de pensar esses processos materiais em fluxo, né? E o quanto que nós humanos estamos circulando numa velocidade super acelerada e lidando com essa materialidade, né? Foram trabalhos importantes, eu acho, também para aprofundar as minhas reflexões sobre essa analogia corpo-terra, que mais tarde eu vou encontrar relação com as correntes de pensamento ecofeministas, latino-americanas, indígenas, que pensam corpo-território, né? Então, esse momento é um pouco posterior na pesquisa que eu encontro, porque esse encontro com o ecofeminismo ele vai surgir como uma necessidade de um contraponto, né? Então, em certo momento, comecei a pensar, então, se esse antro tem todo, né? A pesquisa ela adentrou toda essa discussão em torno do antropoceno e o porquê dessa palavra, né? Uma série de autores que eu acho que nós todos estamos aqui familiarizados, né? O Latour, Saint-Just, Jason Moore, Donna Haraway, né? Enfim, não vou ficar aqui citando todos os autores, mas a questão do antropoceno mobilizou bastante o meu pensamento artístico, né? Não só pela questão dessa nova época geológica, que em si essa proposta já era uma coisa bem interessante, mas também para pensar qual é esse modelo de humano, né, que a gente está reforçando a partir dessa palavra, e o que eu acho que também se conecta com a proposta, né, que a Bárbara apresentou, né, como que a gente usa um vocabulário que oculta e revela, muitas vezes sem perceber, né, o porquê que a gente está usando essas palavras, né. Então, antropoceno foi uma palavra que foi muito discutida, né? Por que antropoceno e o que todas as dimensões ocultas de relações de poder que essa palavra estava trazendo para ocultar esse sistema denunciado, né, como eurotecno capitalista industrial, né? Então, não só generalizando o que é ser humano dentro desse antropos, né?
mas também colocando na conta de uma série de humanos que não tem nada a ver com esse mundo industrial, né? Como se a consequência natural do Homo sapiens fosse causar esse impacto. A partir daí, então, eu precisei de contrapontos, né? E eu acho que aí o ecofeminismo, a agroecologia, as cosmopercepções afro-ameríndias, elas foram um lugar onde eu fui beber. E aí, essa relação corpo-terra passou a integrar não só essa dimensão desse contraste de escalas entre o corpo e o planeta, mas também as nossas aproximações, que são cheias de ambiguidades também, cheias de pontos críticos, né, entre os corpos e terras. Então, a terra como corpo, o corpo como um território, né, as associações entre os corpos não hegemônicos e a natureza, né, corpos indígenas, né, corpos originários, quilombolas, mulheres, essas associações históricas que foram criadas entre natureza e esses humanos não hegemônicos, vamos dizer, não branco europeu patriarcal, né? Então, a partir daí, eu fiz muitos trabalhos, vai ser difícil sintetizar, fiz esculturas com betume, com agulhas de acupuntura, com sal. Essa escultura, por exemplo, ela pingava, né? E ela revelou o mapa do Brasil, conforme ela escorria esse betume. Aqui uma imagem de como ela pingava. Aqui é uma imagem dessa exposição que girava ao redor, em torno do petróleo e do carvão, né, colocando também essa ideia dessa temporalidade. Então, eu juntei madeiras novas com carvão mineral, que era o carvão, né, assim como o petróleo, transformado em energia fóssil por esse trabalho da terra, né? E depois uma série de trabalhos em que eu fui trabalhar com outros materiais também. Tem uma série que tem esse trabalho que é sobre minério de ferro, que chama Minério Hemorragia, onde eu pensei essa analogia corpo-terra, o ferro do corpo, o ferro da terra, dessa vez trazendo o corpo da mulher, né, como esse índice desses outros corpos que são associados à natureza. E também me fez pensar como o capitalismo explora de forma análoga as terras e os corpos, né? Transformando esses fluxos de vida em recursos, né? Essa questão ela se aprofundou na pesquisa a partir dessas associações entre mulheres e natureza, também a partir das cosmopercepções ameríndias, né? E aí eu fico pensando, assim, de modo geral, atualizando aqui, não vai dar para eu aprofundar, né? Então essas são algumas obras em que eu trago essas questões dessas relações entre o corpo e essas imagens de mapeamentos de recursos geológicos, né, da Terra como recurso, o corpo como recurso. Vou ter que passar meio rapidinho, gente, não vai dar para ficar. Esse trabalho chama Exploração, que eu fiz essa bandeira brasileira com asfalto, que seria petróleo, né, é um material mais denso do petróleo, ferro, soja, café e carne. E aí, a partir daí, eu fico pensando assim, o quanto que a escala do neoliberalismo industrial global, por meio das grandes corporações multinacionais, mas também agora por meio das big techs, né, como elas operam um sistema de exploração em massa desses recursos humanos e de terras, né, que é uma forma bem sofisticada de colonialidade, né, que a gente pode ver, mas que a gente tem poucos meios de agir, né? E esse esgotamento das terras é também o nosso esgotamento, né? O quanto que isso tem minado a nossa capacidade de inventar novos modos de mobilização. Se a gente for pensar no atual desenvolvimento tecnológico das mídias, né? Da TV aos algoritmos das redes sociais, né? Eu fico preocupada assim com essa exploração da nossa atenção também, né, ou da nossa desatenção, o quanto que são modos de exploração
em que a gente se torna simultaneamente máquina de trabalho, por vezes sem perceber, né? Sem saber o que a gente está servindo, mas também consumidores e cobaias da indústria farmacêutica, né? E assim são meios bem sofisticados de manipulação e alienação em massa, e, ao mesmo tempo seduzidos, né, com promessas de ganhos midiáticos e de outros modos de remuneração, né, com essas mídias, que resultam também na desvalorização das profissões formais, vamos dizer, né? Então, eu acho que são tempos muito complexos e as provocações da Bárbara sobre levantes e revoluções me fizeram pensar bastante sobre isso, né? Quanto e como estamos sendo minerados nesses algoritmos, nesses outros modos de exploração, né? Digitais também, mineração das terras, mas mineração dos nossos dados e da nossa cabeça também, da nossa atenção. E eu pensei que o meu trabalho e de muitos outros artistas, né, e pesquisadores do campo da cultura, eles buscam retomar essa dimensão do corpo, né, da atenção situada, de um aterramento na experiência local, né, como um contraste a esse global abstrato e ameaçador, mas que, por mais abstrato que seja, ele nem por isso é menos real, né? O local é o lugar onde a gente sofre o impacto do global, então é inseparável ao mesmo tempo. Mas, para mim, eu fico pensando o que pode a arte, né, aquela arte que ela é sincera, né, no seu desejo, né, na sua potência, né, e eu acho que, assim como outros campos, como a clínica, ela atua na escala micro, né, ela atua na escala do micro, da experiência, desse cultivo das subjetividades, dessa construção de comunidade a partir do encontro, um encontro que abra a potência da imaginação, né? Então, isso para mim é ao mesmo tempo um alívio e uma angústia, porque eu sei que é o que está ao meu alcance, mas ao mesmo tempo eu acho que é injusto esperar que os artistas salvem o mundo, né? É, quando eles não conseguem nem resolver seus problemas de subsistência, né? Mas ao mesmo tempo, então, que é um alívio falar, não, não vamos salvar o mundo, vamos atuar no micro, tem essa angústia porque não é suficiente, né? Não, nunca vai ser suficiente e nunca vai ter o impacto que a gente precisa para evitar a ruína. Talvez a ruína seja inevitável, eu me perguntei isso quando eu estava preparando aqui para hoje, e deixar desabar seria o único modo de surgir algo novo. Mas aí a que custo, né? A custo de quanto sofrimento? Né? A gente sabe que também não dá para se resignar. Quem sofre os impactos são os mesmos vulneráveis de sempre. Então, acho que a gente está nesse beco, assim, eu trago um pouco essa angústia desse beco em que não se vê saída ainda, mas que não significa que a saída não possa existir, né? Que talvez o desafio seja inventar isso que ainda parece impossível, né? Então, esse imaginário, desse vocabulário, ele também é que eu acho que a arte se envolve, ele é um imaginário que permite a gente, né, pensar nessa potência das palavras, das imagens, para dar conta de um presente que o vocabulário antigo não consegue mais abarcar, né? E aí no meu trabalho, aos poucos, a fabulação ela virou um modo de trazer essas reflexões conceituais para o pensamento artístico da pesquisa. Por ser um meio em que eu não dependeria necessariamente mais do encontro com um produto físico, né? Então, assim, eu adoro fazer escultura, né, gente? Eu adoro fazer exposição e tudo, tem vários trabalhos. Mas também tem uma vontade de propor a arte como uma experiência a ser vivida, né? Isso é bastante informada por uma referência do movimento neoconcreto, pela virada coletiva que eu acho que aconteceu no campo da cultura
dos anos 2000 e 2010, também pela minha experiência prática como professora, né, na sala de aula, né, em diversas linguagens. Então, no final da tese de doutorado, eu termino com uma fabulação que propõe a imaginação dessa que eu chamei agente humus, que seria essa agente ecofeminista, muito inspirada pela agroecologia também, que realiza o que eu imaginei como uma compostagem cultural e política no mundo. Então, seria pensar como seria um agenciamento humano na natureza que promovesse fertilidade ao invés de exploração. Então, essa agente humus ela foi inspirada pela Dona Haraway, pela Vandana Shiva, por trabalhos de artistas, e, por exemplo, a Terra Preta tem agente humus, a outra fabulação, não vai dar tempo para falar. Eu queria então só fechar mostrando um pouquinho desse trabalho que a Bárbara e a Carolina participaram. Iniciamos aqui, paradas por um momento, olhando para a rua. Te encontro e conversamos sobre petróleo. Os fótons viajam na velocidade da luz e colapsam sobre a superfície da sua pele. A energia que te esquenta é a mesma que gerou o petróleo. Carros e motos queimam petróleo em alta velocidade. As algas que estavam nessa baía de Guanabara viraram petróleo? Essa rua estreita era um caminho comprido no meio do mato. A cidade se move rápido. Os corpos e os pensamentos estão acelerados. Eu não quero ser apenas uma partícula acelerada no espaço vazio. Dizem que as ruas são as veias da cidade, e nós somos células de um sangue correndo, seguindo o fluxo. O que você vê? Então, só para dar um contexto, esse trabalho ele é uma obra sonora em modo de caminhada, né, em que é um projeto que já tem há 10 anos, isso é um vídeo registro, então esse pessoal que está aqui, ele está participando do trabalho, né, foi realizado no dia 12 desse mês, essa primeira experiência, e aí são 3 vozes femininas que vão guiando uma série de devaneios e reflexões, diálogos internos, que trazem as questões da pesquisa por um caminho em que, então é uma obra situada, né? Ela tem um caminho definido, ela se refere a esse caminho no centro do Rio, de uma pesquisa que eu fiz sobre a urbanização, e que eu acho que é a forma mais íntima e afetiva que eu já trouxe, assim, essa pesquisa. Vai ficar assim, como só um gostinho, né? Mas aí a gente pode conversar mais. Acho que é isso, né? Tá bom? Então tá. Obrigada, gente.